Porque da Europa, o Jornal da Manhã segue agora ao vivo também para os Estados Unidos. O projeto de lei para garantir direitos ao aborto falha no Senado. Vamos receber agora o Eliseu Caetano. Bem-vindo, Eliseu. Os democratas falharam, então, tentando emplacar esse projeto. Por que exatamente? Como fica a partir de então? Oi, Adriana, muito bom dia para você, para o Thiago e para todo mundo que acompanha o Jornal da Manhã. Feliz quinta-feira para todo mundo, viu? Os democratas bem tentaram, Adriana, mas falharam na missão de liberar o aborto nacionalmente aqui nos Estados Unidos, viu? Eles estavam querendo avançar nessa legislação para garantir o direito ao aborto em todo o país, enquanto os republicanos no Senado bloquearam esse esforço para consagrar aí o precedente da lei Roe versus Wade na lei federal. Com 51 senadores contrários e 49 a favor, os democratas, portanto, ficaram longe dos 60 votos necessários, dos 60 votos mínimos para adotar essa legislação mais abrangente, digamos assim, de garantia do acesso ao aborto e também de barrar explicitamente uma ampla gama de restrições que devem ser aprovadas desde então. Essa ação ocorreu depois da polêmica, do polêmico vazamento, melhor dizendo, daquele rascunho da Suprema Corte que daria conta de que essa questão que está no centro das questões políticas aqui nos Estados Unidos seria derrubada aí pelo tribunal depois de quase 50 anos de ser legalizado aqui nos Estados Unidos, né? Só para a gente contextualizar, aqui até então as mulheres, os estados teriam o direito de decidir, né, se interromperiam ou não o aborto. Em pelo menos 26 estados do país, isso é possível. A mulher pode interromper a gestação caso ela queira. E agora, a partir de então, essa lei foi derrubada e agora os estados devem seguir a orientação do Senado, viu? A votação resultante também mostrou uma questão política importante, viu, Adriana? De que agora não existe maioria no Senado para apoiar o apoio legal em todo o país e os democratas não estão tão fortes assim, né? Essa votação sugere aí claramente que o Senado não é onde a maioria dos americanos está na questão, porque foi quase 50-50, né? E agora fica a questão de como a Casa Branca vai lidar com isso e o Supremo Tribunal Federal, que também deve avaliar essa questão. Se a lei do aborto vai ou não vai ser derrubada pelo Supremo. Pelo Senado, os republicanos levaram a melhor. Eu volto ao estúdio. Essa discussão polêmica continua, então, nos Estados Unidos. E um outro caso, Eliseu, que a gente acompanhou com você no ano passado, foi aquele desabamento de um edifício onde você está, na Flórida. As vítimas que sobreviveram chegaram a um acordo, finalmente? Sim, Adriana, há poucas semanas, aliás, né, de completar aí um ano daquela tragédia, né, que aconteceu em Surfside, o Champlain Towers South, um prédio que inclusive servia também como residência de algumas famílias brasileiras, veio abaixo ainda de maneira inexplicada. Por incrível que pareça, quase um ano depois, em plenos Estados Unidos, os engenheiros responsáveis por avaliar o que teria causado o desabamento desse edifício ainda não chegaram a um consenso. Portanto, ainda não se sabe o que aconteceu para esse prédio ter desabado no meio da madrugada. Eram ali por volta de 3 horas da manhã do dia 24 de junho, portanto, tinha muita gente dormindo. Foram 98 pessoas que perderam as suas vidas naquela noite. Algumas pessoas ficaram feridas, muitas pessoas, mais de 300, ficaram desabrigadas e desalojadas. Boa parte delas ainda estão hospedadas, Adriana, em hotéis ali da região, em casas de parentes. E agora, finalmente, pelo menos esse alívio, né? Não tem como, infelizmente, trazer os queridos de volta, né? Os familiares, os amigos, mas a dor tem como ser amenizada, pelo menos com esse novo caminho. Chegaram aí a uma conclusão de que as famílias que sobreviveram, os donos dos apartamentos, vão receber algo em torno de US$1 bilhão. Em real, 6 bilhões de reais vão ser divididos ali entre os sobreviventes para pelo menos amenizar essa dor. A partir de agora, essas pessoas que ainda estão em hotéis, casas de parentes, vão poder procurar uma casa para morar, um canto para chamar de lar, na verdade, enquanto aguardam o resultado da perícia, que deve definir o que foi que de fato aconteceu naquela noite que consumou a maior tragédia do tipo na história dos Estados Unidos. Nunca antes na história do país
havia acontecido um desabamento com tantos mortos numa noite só. E aí a gente, claro, aqui do jornalismo da Jovem Pan vai continuar acompanhando de perto esse caso. Eu volto ao estúdio.